Também existe um conto, né, de um monastério zen budista, mas daquele muito rígido. E eles optaram, são muitas escolas, né, do budismo, escola Travatas e muitas escolas, mas dessa escola que estou falando, que é um conto muito antigo, dizem que nesse monastério tinha um praticante que entrou e lá existia uma lei. O silêncio para eles era uma das coisas mais importantes. E dentro dessa lei do silêncio, dessa prática muito rígida, a pessoa só podia falar 2 palavras durante 10 anos. E esse praticante, após 10 anos, ele podia falar 2 palavras. E ele falou: cama ruim. Tá certo. Passaram-se mais 10 anos. Mais 10 anos. E aí ele podia falar mais 2 palavras. Ele falou: comida ruim. Tá. Passou-se mais 10 anos. Completou 30 anos, né? 30 anos. Mas antes de falar o que é que ele disse depois de 30 anos, eu quero fazer aqui uma conjugação. Quantos anos a gente passa aqui na vida terrena? Depende. 10, 12 anos, 15, 20. Na época dos egípcios, de muitas histórias dos paleontólogos, dos grandes egiptólogos, né? Nos trouxeram que a pessoa que vivia até os 27 anos, 25, vivia demais. Houve uma época que se vivia muito pouco, porque nós pegávamos malária. Hoje, esses vírus que a gente hoje já, não é? Que nem faz cosquinha na gente aí. Daqui a pouco até esse daí também não vai fazer cosca na gente, porque a gente vai se adaptando, o ser humano ele se adapta, né? Nós tínhamos mais células do que bactérias. Hoje nós temos mais bactérias do que células. Sabia? Muito menos células do que bactérias. Porque a gente foi se adaptando. Tem vários mundos dentro de nós. Nós somos um universo cheio de planetas aqui dentro. Né? No intestino mesmo, né? Agora já se sabe que são 500 milhões de neurônios, né? Imagina que tem planetinhas dentro do intestino, né? Planeta guerreando com o planeta, as naves ali espacial dentro do intestino. E a gente, esse tempo que a gente passa aqui é bem conjugado com o final dessa historinha que eu vou contar desse conto zen. Lembra dos 10 anos que ele passou? O que é que ele falou no primeiro 10 anos? Cama ruim. No segundo 20 anos? Comida ruim. No terceiro, ele tinha direito a falar 2 palavras. Ele falou assim: eu desisto. E o mestre olhou para ele, fez assim, sinal de ok, e falou assim: você só reclama, ele disse, o mestre, só reclama. É assim que o anjo da guarda diz para a gente. A gente amanhece, a questão de reclamação é uma falsa necessidade que nós criamos, da questão 926 do Livro dos Espíritos. Se faz calor, reclama que faz calor. Se chove, aí reclama que está chovendo demais. Porque nós somos egoístas. A chuva é necessária para as plantas, para os animais, é necessária para os rios. Ah, mas aí o rio do Garcia subiu demais. Alguém construiu a casa perto do rio. A natureza vai tomar tudo que é dela de volta, né? Porque é um vai e vem, né? Lá o pessoal aterra o mar, lá na Europa, em algum lugar aqui da América ou da África, esse mar vai aumentar lá, porque você. Não é assim que a gente coloca? Põe a água, terra no lado da bacia, para ver se a água não vai correr para o outro lado. Vai desborrar, porque botou mais terra dentro ali, né? É assim a nossa vida. Quando a resposta da questão 926 nos diz que aquele que se poupa, ó, é assim mesmo, aquele que se poupa de não cobiçar o que é dos outros, não querer o que está acima de você, também se poupa de muitos aborrecimentos nessa vida. Olha só que fantástico essa resposta, na 926. E completa, o final da questão 926 é muito interessante, que completa assim: e aquele que tem menos necessidade, quer dizer, quem tem menos necessidade tem a verdadeira riqueza. Pode ver, quem tem menos necessidade tem a verdadeira riqueza, porque quanto mais necessidade você tem, aí eu tenho um carro, eu tenho que botar gasolina, aí eu tenho o seguro do carro, eu tenho aquilo outro, aí eu preciso ir, não, porque eu preciso, porque se eu não me apresentar assim, eu crio necessidade, eu preciso ter esse celular porque eu preciso! Aí depois que compro o celular, nem precisava tanto do celular, aquele outro inclusive era melhor, porque nesse eu nem sei mexer. Olha só como a resposta da questão 926 ela é muito atual, né? Vocês deviam ler quando chegar em casa. Questão 926 do Livro dos Espíritos. Tem gente lá na internet que já foi buscar lá, ó, quero ver. É tudo isso e muito mais do que eu falei na questão 926, né? Ainda tem um comentário
de Allan Kardec, você que está na internet, que pegou agora, veja aí que tem um comentário muito legal de Allan Kardec na questão 926. Que eu nem vou comentar. Eu ia até comentar o comentário de Kardec, mas ficou até redundante, né? Mas vou deixar vocês lerem, porque é muito interessante, traz mais coisas. Mas, falando de vida, né? Existem coisas que nós estamos repetindo, nós somos repetentes, estamos repetindo, né? Nessa atual existência. E não era para repetir. Por que não era para repetir? Porque existe uma pré-programação. Eu não sei onde é que está o livro que eu escrevi ali, Quem Sou Eu, Quem é Você, né? Esse livro é muito interessante, porque nele tem ali a questão do livre-arbítrio e mostra que não é tão assim livre-arbítrio assim não. Não é não. Se você vê que a questão 928 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, primeiro ele faz uma exclamação, né, e a espiritualidade concorda com Allan Kardec. Ele diz assim, mais ou menos, Allan Kardec, na questão 928, ele diz assim, pela especialidade das nossas aptidões, não fazer aquilo que a natureza nos ortogou, não nos faria mal? E a resposta da espiritualidade na questão 928 é sim, assim é. Ó, concordou com o Allan Kardec, assim mesmo. Quando a gente não faz aquilo que a natureza nos ortogou, nos faz mal. Nos faz mal em todos os aspectos. Nos faz mal à nossa saúde. E aí, como ele está perguntando aquilo e a espiritualidade sabia qual é a intenção dele também por trás, em background, porque ele estava perguntando aquilo, é porque ele foi estudar em Yverdon, na Suíça, né, no sistema Pestalozzi, mas o seu pai queria que ele fosse juiz da área da justiça. Sua mãe era professora e o professor Hippolyte Denisard Rivarion, né, Allan Kardec, pseudônimo, ele não queria ser juiz, não queria ser da área da justiça. E aí também ele faz aquela pergunta, e na hora, como ele estava tanto fazendo a pergunta que serve para tudo, mas também a espiritualidade não se fez de rogado e escreveu para ele também, dizendo, assim o é. Mas a culpa vai ser dos pais, que não colocar seus filhos, né, na sua natureza, querer obrigar seus filhos a fazer aquilo que eles queriam ser. Tem muitas mães que querem que a filha seja bailarina, porque ela queria ser bailarina. E a filha não tem nem vocação nenhuma para bailarina. Não é? Vai dançar e... a filha tem vocação para dançar outra coisa, mas não bailarina, ou vai ser engenheira, ou vai ser alguma coisa. Infelizmente, a questão 926 está muito atual, né? Infelizmente, a resposta que são as fantasias, como responde que nós criamos as nossas necessidades fictícias. Tá? Essas necessidades fictícias são várias. Acompanhar as pessoas na rede social é um sentimento que não é verdade. Porque se fosse verdade, não tinha tanta gente na rede social botando coisas de relacionamento, de coisa, e depois está pedindo oração aqui na CEIU, pedindo oração na igreja. Aí tem gente que pede oração aqui, pede ao padre João Bachmann, pede ali. Aí quando acontece a coisa de bom, ela fica assim. Aí a pessoa pergunta, e aí, criatura, e aí, deu tudo certo, estou vendo que estás melhor. Onde foi? Aí a pessoa diz, bem. Não, eu quero lá também. Bem. Que foi bem aonde? Não, é que eu fui no padre João Bachmann, na CEIU e no pai Joaquim. A gente não sabe se foi o pai Joaquim, a CEIU ou o padre João Bachmann, né? Um beijão pro padre João Bachmann. Eu gosto, adoro ele.